Olá, turma! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Faremos hoje exercícios sobre calor sensível. Vamos lá? Então, como falamos no início do vídeo, vamos fazer exercícios. Vamos tentar entender um pouco mais sobre calor sensível. Usando um agasalho de lã, as pessoas sentem-se aquecidas. Isso acontece por quê? Porque a lã fornece calor ao corpo. A lã reduz a transferência de calor do corpo para o meio exterior. C. A lã é boa condutora de calor. Letra D. A lã impede a transpiração. Letra E. Nenhuma das alternativas. Vamos lá? Então, primeiramente, a lã não fornece calor. Ela não é aquecedor térmico. Então, não pode. B. A lã reduz a transferência, impede a transferência de calor do corpo para o meio exterior. Letra C. A lã é boa condutora? Não, ela é isolante. Letra D. A lã impede a transpiração? Nada a ver. Nenhuma das alternativas? Também não, porque nós temos uma alternativa. A resposta é letra B. Porque a lã ela se comporta como isolante. O seu corpo está a uma temperatura maior do que o ambiente. O ambiente está muito frio, a temperatura está baixa do ambiente. Então você vai sentir frio porque você vai perder calor para o ambiente. Você usando um cobertor, ela vai se comportar como uma barreira. Vai dificultar você perder o calor para o ambiente. Então você sempre vai sentir um pouco aquecido. Então é isso que acontece. Então, letra B. 2. A quantidade de calor para elevar de um grau centígrado a temperatura de 1 grama de uma substância pura é uma grandeza denominada o quê? Capacidade térmica, equivalente térmico, calor de fusão, calor latente, calor específico. Bora lá. Nós vimos na aula anterior que capacidade térmica é a quantidade de calor para elevar 1 grau Celsius uma determinada substância. Tem a quantidade de calor para elevar 1 grau Celsius. Então a fórmula é essa aqui. Q é igual a C é igual a Q sobre ΔT. Porém, aqui ele está falando 1 grama de uma substância. Qual é? Então não é a capacidade térmica, é o outro. É o calor específico. O calor específico é a quantidade de calor perdido ou recebido para elevar 1 grau Celsius de 1 grama de uma substância. Então aqui é massa. Então Q sobre ΔT vezes massa. Então aqui é o calor específico. A resposta da letra E. 3. A massa e o calor específico sensível de 5 amostras de materiais sólidos e homogêneos são fornecidas a seguir. A, B, C, D, E. Cada um tem uma massa e tem um calor específico. As 5 amostras encontram-se inicialmente à mesma temperatura e recebem quantidades iguais de calor. Qual delas atingirá a menor temperatura? A fórmula é Q igual a mc ΔT, certo? Então, Q é o mesmo para todas as amostras. Então, Q vai ser constante. Então, logo, vamos encontrar que ele quer saber sobre a temperatura, né? A qual vai atingir a menor temperatura. Estão com, deixa eu ver aqui, a massa e calor específico sensível de 5 amostras de materiais sólidos e homogêneos foram fornecidas. As 5 amostras encontram-se inicialmente a mesma temperatura. Então, todas as amostras estão na mesma temperatura. Então, o que vai mudar é a temperatura final. Então, vamos isolar aqui a temperatura. Isolando a variação de temperatura, o MC aqui, ó, tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar Q sobre MC. A quantidade de calor aqui vai ser... a quantidade de calor aqui é a mesma, é constante, porque diz que a quantidade de calor é a mesma. Então, o que significa aqui?
o que tiver maior calor específico, ó, o que tiver maior calor específico vai ser o que vai ter menor variação de temperatura, porque são inversos. Observe que o MC, que é o C, está dividindo. São inversamente proporcionais à temperatura. O calor específico é inverso da variação de temperatura. Então, quanto maior o calor específico, menor será a variação de temperatura. Então, a variação da temperatura é inversamente proporcional ao produto MC. Logo, a amostra que tiver menor MC terá a maior variação de temperatura. Então, ó, o MC aqui, o que quis falar naquela hora foi só o calor específico, mas também nós temos que analisar a massa. Então, o que tiver o maior produto MC significa que vai ter menor variação de temperatura, certo? O que tiver maior MC é o que vai ter menor variação de temperatura. Então, 150 vezes 0,2 do item A, 150 vezes 0,2 dá 0,30, ou dá 30, desculpa. B, 50 vezes 0,3 dá 15. Letra C, 250 vezes 0,1 é 25. Letra D, 140 vezes 0,25 vai dar 35. Letra E, 400 vezes 0,15 dá igual a 60. Então, o que tiver maior MC é o que vai ter menor variação de temperatura. Então, quem é que tem o maior MC é a letra E. Então, a letra E, cadê? Certo, então o que tiver maior variação de temperatura, o que tiver maior MC é o que vai ter maior variação de temperatura, né? Só que ele quer qual desses corpos vai ter a menor temperatura. O que vai ter menor temperatura que também não é maior que C. Certo? Então, aqui ó, a resposta aqui está colocada aqui está errada, viu? Porque aqui, essa questão que eu alterei o enunciado. Essa questão que perguntava qual era que atingirá a maior temperatura. A que vai ter a maior temperatura vai ser o que tiver menor. Maior temperatura vai ser o que tiver menor MC. No caso aqui, menor MC aqui, ó, letra B. Certo? Menor MC. Mas aqui eu estou perguntando qual vai ter a menor temperatura. Então, quem vai ter a menor temperatura? O menor temperatura vai ser, ó, menor variação de temperatura, que vai ser o que tiver maior MC. Então, a resposta aqui é a letra E. Resposta letra E. Então, vamos lá, continuando. Letra B aqui, nesse aqui não está errado. Letra E. Quarta questão. Um bloco de 600 gramas de prata, inicialmente a 20 graus Celsius, é aquecida até 70 graus Celsius, ao receber 1.680 calorias. Determine, letra A, a capacidade térmica desse bloco de prata. Como é que nós vamos calcular? Capacidade térmica igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. A quantidade de calor que foi 1.680. E a variação de temperatura foi quanto? De 20 para 70. Então vai ser quanto? Quando você calcula ΔT é temperatura final menos a inicial. Fica 70 menos 20. Então 1.680 dividido por 70 menos 20. 70 menos 20 é 50. 1.680 dividido por 50 é igual a 33,6 cal por grau Celsius. Letra B. O calor específico da prata. Podemos calcular aqui através da capacidade térmica. O calor específico C é igual a capacidade sobre a massa. Então, dividindo aqui a capacidade 33,6 dividido pela massa, que é 600 gramas de prata, vai dar aproximadamente 0,33
0,56 cal por grau Celsius. Quinta, a tabela fornece os valores de massa, calor específico e temperatura de 3 corpos A, B e C, respectivamente, supondo que esses corpos são colocados no sistema isolado. Qual vai ser a temperatura de equilíbrio? Vamos lá. Então, se está no mesmo sistema, para calcular o equilíbrio, nós sabemos o que se somando a quantidade de calor de A mais de B mais C tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. Substituindo a fórmula, quem é o calor específico é MC ΔT, né? MC ΔT de A mais MC ΔT de B mais MC ΔT de C. Tem que ser igual a zero. Substituindo aqui, a massa de A é 100, de B é 200 e de C é 500. O calor específico de A é 1, de B é 2 e de C é 0,1. Então, substituindo aqui, ó, fica 100 vezes 1 vezes ΔT de A, mais 200 vezes 2 de ΔTB, mais 500 vezes 0,1 de ΔT de C. Então, fica aqui, fica 100 vezes ΔT, que é a temperatura final menos inicial de A, 200 vezes 2 dá 400, vezes temperatura final menos temperatura inicial, vezes temperatura final menos a temperatura inicial de B, mais 50 vezes, ó, porque 50, porque 5.000 vezes 0,1 dá 50. Desculpa, 500 vezes 0,1 é 50, certo? Vezes temperatura final menos inicial de C, tem que ser igual a zero. Quanto é a temperatura inicial de A? De A é 40, temperatura inicial de B é 50, temperatura inicial de C é 70. Só vou substituir aqui, a temperatura inicial de A, de B e de C. Aí faz... associa aqui, ó, 100 vezes TF menos 100 vezes 40 dá menos 4.000, mais 400 vezes TF, 400 TF. 400 menos 50, ou 400 vezes menos 50 dá menos 2.000, mais 50 vezes TF, 50 TF, mais com menos dá menos, 50 vezes 70 dá 3.500. Então, somando esses números, somando menos 4.000, menos 2.000, menos 3.500 dá menos 27.500. Somando aqui 100 mais 400 mais 50 dá 550 TF. Só posso somar quem tem TF com quem tem TF. Quem não tem, eu somei com quem não tem. Aí esse menos 27.500 vai para o lado positivo. Fica 550 TF igual a 27.500. 550 TF, 550 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar 27.500 dividido por 50, 550. Corta um zero com zero, fica 2.750 dividido por 55, que é igual a 50 graus Celsius. Então, com isso, a gente conclui nossa aula. Agradeço a compreensão e até a próxima.